Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um ateu que me perguntou que dicas eu daria para ele acreditar em Deus. Essa foi uma pergunta que me pegou um pouco desprevenido. Isso foi lá no meu outro canal, em que eu estou tratando mais de história, questões políticas e tal, né, e literatura necessariamente. E aí ele fez essa pergunta e eu achei um tanto relevante tratar aqui, né? E compartilhar. Então, vou pedir para que você que acompanha esse vídeo se inscreva, assine as notificações. Na descrição se encontra um curso de Teologia Pagamento Único. Caso alguém queira conversar comigo, é só ir no meu Facebook, página inicial. Tá na página inicial do canal aqui. Ou me seguir no meu Instagram. Também está na página inicial aqui. E bora então. Curso de Teologia na descrição, pagamento único e vamos. Essa pergunta ela é um tanto interessante porque existem vários motivos para uma pessoa ser ateu. Pelo que eu percebo, existem vários tipos. Você tem aquele cara que ele não acredita em Deus. Ele não acredita que Deus atua na história. Ele não crê num sobrenatural. Existe esse tipo que é o mais raro. Você tem aquele cara que se diz ateu, mas na verdade ele odeia o cristianismo, né? A intenção dele, normalmente os militantes ateus eles são esses, né? Não é que eles odeiem Deus, eles odeiam o cristianismo, eles odeiam o Deus cristão. Eles têm um problema muito sério. Então, nessa perspectiva, você já tem dois tipos de ateus, né? Então você tem aqueles caras que se juntam numa onda anticristã, idiotas, porque é o cristianismo que permite que eles convivam em paz e tranquilamente. Se você destrói o cristianismo, você cria um espaço que pode ser tomado por um islâmico ou pode ser tomado por uma horda de pagãos que também vão destruir ateus. Então me perdoe, tá? Me perdoe falar essa verdade para vocês. E geralmente esses são a grande maioria. Mas você tem aquele tipo de ateu que ele é o tipo mais raro, que é o cara que não consegue ver ou compreender o sobrenatural, né? Eu sinceramente posso dizer para vocês que eu me identifico bastante com esse lado das coisas, que é o cara mais crítico, né? É o tipo de pessoa que ela é mais crítica, mais cética. Eu acho que o ceticismo é um tipo de pessoa mais cética. Só que é um tipo raro de você encontrar. Não que eu seja, tá? Mas eu me identifico bastante com esses caras. Porque tudo precisa ser analisado o mais frio possível, né? Ao contrário daquele que odeia o cristianismo, que tenta usar de todas as artimanhas possíveis para destruir o cristianismo, né? Então, dois tipos de ateus. Podemos dizer que existe também um outro tipo de pessoas que se consideram ateus, mas na verdade eles não têm ideia. Tipo assim, a pessoa se diz ateu, mas ela acredita em alguma divindade, por mais estranha que seja. Tipo, sei lá, mano, o cara acredita em ET. Não acredito em Deus, mas acredita em ET, né? São coisas nesse sentido. Então ele não crê no Deus bíblico, ele não crê nas divindades terrestres, mas ele acredita em algo como ETs, algo, né, para explicar a origem da vida. Então você tem pelo menos esses três tipos de pessoas. Pro segundo tipo, que eu digo, pro mais comum, que é o anticristão, é só você mandar merda, não tem o que fazer. O espírito de porco é um endemoniado que você tem que ungir ele com um porrete, não tem o que fazer. É uma besta quadrada, é um tipo que é uma besta quadrada que se acha que sabe de tudo só porque se considera ateu. Mas na verdade ele só está combatendo o cristianismo. Esse aí não tem conversa. É isso. O tipo de ateu que acredita em ETs, essas coisas, eu não saberia abordar. Eu não saberia abordar, sinceramente. Ok? Agora, pro cético, pro cara que é cético, pro cara que fala, mano, eu não consigo ver o sobrenatural. Para esse o ateu mais raro, o ateu mais crítico. Eu digo não crítico no sentido de criticar as religiões, mas crítico no sentido de ele compreender de fato, né? Então
Por isso que eu digo que é o mais raro, porque ele exige um nível de inteligência maior. Né? Então, para esse tipo, existem alguns caminhos. Primeiro é ele conhecer mais sobre a religião que ele se propõe a entender. Então, por exemplo, eu queria acreditar no Deus bíblico, no Deus da Bíblia, no Deus que todo mundo acredita no Brasil, né? A grande maioria acredita. Então, o primeiro passo seria ler a Bíblia, conhecer as histórias, deixar o texto fluir. É a Bíblia, mano. Eu não poderia dizer e começar por nenhum outro lugar. A melhor maneira de você conhecer a Deus é ler a Bíblia. E com a crítica e com esse critério que ele tem sobre entender as questões sobrenaturais, deixa rolar. Tem que conhecer a Bíblia. Primeiro que conhecer a Bíblia também é extremamente importante para entender o pensamento ocidental. Você lê a Bíblia, você está lendo história antiga. Não tem conversa. Mas tem um anjo aparecendo. Foda-se, Homero, você está lendo Homero, você está lendo lá a Ilíada e a Odisseia, você vê lá os deuses aparecendo no meio de Aquiles e tal, e ninguém critica por causa disso, né? Porra. Então assim, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não tem por onde começar, lê a Bíblia. Sabe? Lê a Bíblia. Leia, estude, deixa vamos dizer assim, a poesia santa entrar no teu peito e já era, parceiro. Né? Esse eu acho que é o primeiro caminho. O caminho mais correto que qualquer pessoa, mas principalmente esse tipo de ateu, tem que fazer. Conhecer a Bíblia. Às vezes ele tem ele é criterioso no tocante ao sobrenatural, mas às vezes ele não conhece o sobrenatural. Né? E esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, o conselho que eu dou para ele, por exemplo, é que hoje, nos últimos 100 anos no Ocidente, tem se feito desde a época do Iluminismo. Então o Iluminismo é de 1700 e bolinha, então põe os últimos 300 anos. Mas vamos por nos últimos 100 anos, por influência iluminista, positivista, marxista também, não podemos nos esquecer disso. Você tem uma ideia de que o cristianismo e a ciência não dá certo. E isso é vendido. Isso foi vendido para mim quando eu era adolescente. Isso foi vendido para mim. A nossa cultura ocidental, ela vende a ideia de que o cientista é o cara entendido e que o religioso é uma besta quadrada. Em alguns casos eu vou concordar. Em alguns casos eu tenho que concordar que tem uns religiosos que são umas besta quadrada mesmo. Ok. Mas o que acontece? Por exemplo, se você chega para determinados ateus e fala assim, tá, quem inventou a teoria do Big Bang foi um padre? Tipo, um padre, porra. Pare e pense, irmão. Um padre inventou a teoria do Big Bang. E o padre deixou de ser padre por causa disso? Né? Então, nos últimos 300 anos, aí basicamente, mas por volta dos últimos 100 anos, a tentativa de se tornar mais científico, surge a narrativa de que o cristianismo, ou ser cristão, ou crer em Deus é algo do passado, é algo ali que vai ficar. E é exatamente o contrário. Quando você olha para as pessoas que mais contribuíram para a ciência, eles eram cristãos. Quem é o pai da física moderna? Diz aí para mim. Isaac Newton. Isaac Newton é o pai da física moderna. Você vai estudar física quântica hoje. Eu não sou muito de pesquisar sobre ciência, mas eu vi os caras falando, olha, 99% da física ensinada é Newton. Você tem 1% que Newton não funciona. Aí a gente aplica outro método, mas física é Newton. Fim de papo. Tem um ponto aqui que está ultrapassado. Tudo bem, mas é Newton. Newton é a base. Só que, se você falar para um cara desse que Newton é o pai da física moderna, do estudo da física, tamo junto. Só que tem um detalhe. Newton ele escreveu mais sobre filosofia e religião do que sobre ciência. E isso eu não aprendi na escola.
Isso eu não aprendi na escola. Eu fiquei espantado quando eu descobri que Isaac Newton escreveu esse livro aqui, ó. As Profecias de Daniel e Apocalipse, observações feitas por ele. Você encontra o PDF desse livro, né, de graça na internet, mas você encontra para vender também, ó. Observações das Profecias de Daniel e Apocalipse, né? Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João. E posso falar uma coisa para você? Esse cara aqui, Isaac Newton, ele entende mais de profecia e de história do que muito pastor hoje, cara. Quando é que ele publicou esse livro? 1711, se eu não me engano. Deixa eu ver a data aqui. 1711. Deixa eu ver aqui. Me perdoem aqui. Outubro, São Paulo, outubro 1950. Faleceu em 1630. Pitágoras, Cornélio. Cadê a data aqui? É 1711 que ele 1601, não, 1700 e Daniel Apocalipse. Eu tenho que colocar a data desse livro aqui depois que ele foi publicado, mas depois vocês pesquisam certinho. Ele vai Copérnico 1571. Dedicação. É isso mesmo. 1733. É isso aí. 1733, se eu não me engano. Mais ou menos essa data. E esse cara escreveu mais. É o pai da física moderna. E a definição de profética que ele dá, completamente, assim, para a época dele, claro que hoje tem coisa que a gente pode olhar mais e discordar um pouquinho, mas para a época dele, cara, isso aqui era muito avançado. Entende? Muito avançado. Então o conselho que eu dou para qualquer pessoa que vai, para qualquer ateu, né, especificamente o ateu mais cético, que ele estude as profecias de Daniel e Apocalipse, que seja aos olhos de Isaac Newton, por exemplo. Olhe, estude a profecia pelos olhos de Isaac Newton e vai ver como que a profecia ela bateu. Você olha que Daniel profetizou na época da Babilônia e ele deixou claro tudo o que ia acontecer em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, né? Deixou claro os eventos que só se seguiriam até o final dos tempos. Então, eu diria, olha, estuda primeiro a Bíblia. Lê o texto, analisa, entende, vai dar uma olhada nos Salmos, dá uma estudada aí nos Evangelhos, dá uma estudada nas profecias. E assim, lê esse livro aqui, cara, porque ele é fascinante. Fascinante, tá? Um cara, observações que você olha e fala... E quem que é? O pai da física moderna. Pai da física moderna. Outro cara que eu indicaria, mas aí já é uma visão mais da minha igreja, do cara que eu da igreja que eu frequento e tal. É esse aqui, Uriah Smith, um dos fundadores da minha igreja. Ele nasceu em 1800 e lá vai pancada, né? Morreu em 1900 e pouquinho. Ele escreveu, na verdade aqui está em 2 livros, mas é um livro só, né? As Profecias de Daniel e a Profecia do Apocalipse. Você encontra o PDF desse livro de graça também. É só você digitar Uriah Smith Profecia e você vai ter acesso ao PDF desse livro. Eu queria os 2 PDFs, professor Oclair. Olha, eu tenho os 2 PDFs aqui, tanto em português quanto em inglês, então quiser entrar em contato comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. É só vai lá pegar meu telefone, Oclair Oliveira, pega meu telefone lá, manda mensagem para mim e fala, eu queria o PDF. Eu mando para vocês, para quem quiser estudar. Então assim, eu indicaria isso aqui. E vocês vão perceber como que um profeta escreve 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, e se cumpre, né? E você consegue encaixar aquilo que ele previu ao longo da história. Inclusive, preciso mencionar aqui que eu aprendi muito mais de história, por exemplo, estudando a Bíblia, do que no ensino médio, cara, do que na minha faculdade, entendeu? Eu tive muito mais resultados estudando profecia
Não sou um especialista na área, tá, gente? Não sou, tanto que eu evito falar aqui. Mas eu aprendi muito mais de história pela ótica religiosa e profética, no estudo da profecia. Vamos estudar os eventos históricos para entender a profecia, porque você precisa. Eu aprendi muito de história sobre isso, estudando por causa da religião, por causa do contexto religioso. Inclusive o meu, né, que enfatiza muito a questão profética. A minha igreja trabalha muito isso aí. Trabalhava até alguns anos atrás, né? A minha igreja trabalha muito essa questão profética em sermões, em estudos, em livros, em tese, dissertações. Então, eu diria que isso, cara. Eu diria que isso. Por quê? Se você tentar ir por outro caminho, dificilmente você vai satisfazer ou certos assuntos não vão passar pela sua crítica inicialmente. E quando eu digo passar pela crítica inicialmente, se você chegar numa igreja em que todo mundo tá pulando, gritando e rodopiando, você vai olhar e falar assim, mano, eu vou sair desse terreiro, cara. Então já não vai colar. Já não vai colar. Né? Você chegar naquela igreja que só fala de prosperidade e de dinheiro, já não vai colar. Talvez você que seja um pouco mais cético, chega lá e vê uma ortodoxia religiosa, um culto religioso muito engessado, como é o caso da Igreja Católica, talvez você não se sinta bem. Talvez pelo que foi te passado de história sobre igrejas, a Igreja Católica, talvez você nem queira pisar o pé lá. Então pode acontecer isso também. Então, o conselho que eu dou para você é ler primeiro a Bíblia, vai ler a Bíblia primeiramente, conhecer do assunto bíblico, do texto bíblico, e depois vai para a profecia, parça. Não tem para onde correr. Eu queria dizer, existe outro caminho. Não, esse é o caminho. Tá? Então, é isso. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe vocês. Se gostou desse vídeo, quiser me dar uma força para comprar, adquirir livros, né? Porque adquirir livros não são baratos, né? Alguns são, né, na Feira do Rolo, mas dependendo do livro não é tão barato assim. Então, se puder dar uma força financeira pra gente aí, fazer uma doação, o Pix está na descrição, e-mail ou meu telefone no meu Instagram. E é isso. Um abraço e fui.